Assista agora a mais uma atração da TV Online. Direto ao ponto. Oferecimento: Lacma Dermocosméticos e Tatiane Góes Estética. Chácara Bela Vista. E Gonçalves Engenharia e Projetos Ambientais. Olá, amigos da TV Online, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto, programa talk show de entrevistas com profissionais, celebridades e autoridades. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito querida, muito especial, que nos dedicou esse tempo para nos falar sobre trabalhadores rurais. Estamos aqui hoje com o Luiz, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibaiti, que vai nos acrescentar mais informações e tirar nossas dúvidas sobre essa profissão tão querida e tão importante para a nossa sociedade. Boa noite, Luiz. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Camilo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, você poder contribuir com essas informações que a sociedade, os trabalhadores rurais como um todo mundo tem esse espírito nessa área de trabalho e também essa importância que é hoje o trabalho rural. Obrigado pela sua presença novamente. Se caso a gente deixar alguma coisa assim no ar, alguma coisa, é só o pessoal procurando no sindicato que a gente esclarece algumas dúvidas que ficar no ar aí. Com certeza, você falando isso é bem importante, porque com certeza é muito assunto, é muita coisa para falar. Hoje a gente vai falar de alguns pontos, mas eu espero te ver novamente aqui no programa, realmente tirando as dúvidas, e no final a gente vai deixar seu contato para o pessoal de casa que quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato com você. Primeiramente, eu já vou perguntar uma coisa importante. Quais as principais atividades dos trabalhadores rurais hoje da região de Ibaiti e Norte Pioneiro? Só colocando aqui, Sérgio, que existe, vamos dizer, o trabalhador rural e existe o agricultor familiar. Então, o trabalhador rural é aquele que, vamos dizer, trabalha com carteira registrada e tal, e tem o agricultor familiar, que é aquele que trabalha com a sua família. Então, é a categoria hoje já reconhecida por lei também, o agricultor familiar. O agricultor familiar, Luiz, aproveitando essa deixa, ele precisa de CNPJ? Não, só se ele montar, mesmo que ele monte uma agroindústria, ele trabalha com o CPF dele. Tá, ele trabalha dentro do CPF da pessoa física dele. Tá, ele se aposenta, inclusive, com nota de produtor, tanto ele como a esposa, os filhos tendo a nota no nome. Então eles vêm, e o registrado, o trabalhador rural registrado, ele trabalha, a carteira só serve para ele, não serve para a esposa. E a nota serve, se tiver o nome, serve para ele e serve para a esposa. Como se o filho tiver um contrato, alguma coisa, também serve para o filho e para a esposa do filho. Então é uma categoria importante que tem algumas leis que a gente trata para frente aí, que é diferenciado, tanto para aposentar, outras coisas mais. Então para frente a gente entra, vamos dizer, na parte de direitos, alguma coisa aí. Luiz, aproveitando essa oportunidade, quais as principais atividades desenvolvidas na área rural pelos produtores, hoje de pequena, média e grande escala na nossa região? Nós temos o seguinte, se tratando de valores, que existe, vamos dizer, o grande, né, que você falou, então se tratando de valores, nós temos, vamos dizer, o gado, a soja, o frango de corte, café, madeira, o trigo, o milho, né, e o leite. É nessa ordem? É mais ou menos nessa ordem que vem, vamos dizer assim, que são em valores. Agora, se tratando em parte social, a parte que gera emprego, a parte que fixa o trabalhador no campo, que é uma parte muito importante, nós temos o café
o leite, estufas, vamos dizer, as frutas, né, e as hortas que o pessoal planta. Então isso gera mão de obra familiar, que é muito importante hoje, e dá condições do jovem, vamos dizer, cuidar de uma hortinha, ele tem um pomarzinho de fruta. Então é muito importante a gente sempre separar em valores, tá, que é o que gera valores, vamos dizer, de recursos assim, grande montante, mas temos que ver a parte social. Eu me interesso mais pela parte social, a parte que gera emprego e a parte que dá, vamos dizer, valorização ao homem do campo, né? Que seria essa parte aqui. Essas atividades que você comentou agora, elas foram optadas pelos produtores, no seu ponto de vista, pelo clima, pela topografia, pela terra ou pela cultura das famílias que para se ter uma noção, antigamente era mais café, praticamente o Paraná inteiro, né, foi colonizado por paulistas, mineiros, então veio o café. Depois da geada ele foi se alternando algumas coisas, né? Mas para ter uma noção, o café, que gera mais mão de obra em todas, ela existe mais aqui na região do Norte Pioneiro. O forte do café no Paraná é o Norte Pioneiro. Né, o gado, ele está, vamos dizer, em várias regiões, a soja também, o milho, né? Então, culturas de pequena família diz que é o leite, o café, a horta, verduras, né? Estufas, frutas. Então a gente se atém muito nisso daí, que é importantíssimo isso daí para o jovem e para o homem se fixar no campo, né? Segundo o teu ponto de vista, Luiz, quais as menores áreas que hoje os produtores praticam e as suas devidas culturas de grande intensidade? De grande intensidade, às vezes são os grandes fazendeiros que às vezes com um empregado só, ele toca centenas de alqueires, vamos dizer, no caso do gado, no caso com maquinário, no caso da soja, do trigo, do milho, né? E terras menores? Terras assim, menores, vamos dizer, às vezes, a gente trabalha com hectares e com alqueire, né? Então, no alqueire tem 2,42 hectares. Certo. Então, muitas vezes, num pedacinho pequeno, a pessoa com uma estufa, seja de tomate, seja de morango, seja com pepino, abóbora, alguma coisa, ele tira, vamos dizer, o sustento, às vezes, de uma família ali, vamos dizer, em questão de 1.000 metros quadrados, vamos dizer assim, né? E sendo com alqueire tem 24.000 metros quadrados. Tá? Então depende disso daí. Às vezes com um pouquinho de café, com algumas vaquinhas de leite num pastinho, ele tira. Então é muito importante a diversificação e também o pequeno ter acesso à tecnologia e tudo, para que ele possa produzir. Então é por isso que a gente diz que o importante é a gente sempre separar em valores, que são as grandes áreas, vamos dizer que é o maquinário, e a parte social, a parte que gera emprego mesmo, que são os pequenininhos, que é essa pequena área. O trabalhador rural hoje, Luiz, ele é reconhecido na sociedade? Na sociedade sim, mas para os governantes não. O agricultor familiar tem valor para a sociedade, porque 70% de tudo que vai na mesa do brasileiro, e praticamente no mundo inteiro, ele é gerado pela agricultura familiar. Que o grande, ele gera, vamos dizer, produtos que não ficam no Brasil. Praticamente os produtos eles são exportados. Né? E o trabalhador rural, com essa mudança da CLT, ele não tem valor nenhum. Tem para a sociedade, como cidadão, para a família, mas para os governantes, eles acabaram com a classe trabalhadora. Não tanto o trabalhador rural como o trabalhador da cidade, tiraram 70% dos direitos deles, né? E tratando de porcentagem, você acha que existe uma demanda maior do que essa que a gente tem hoje de consumo para o consumidor, para o trabalhador rural produzir? Para alimentação, sim. O que falta em termos de... Falta incentivos, vamos dizer, por parte do governo, que não existe, vamos dizer, incentivo nenhum. Nós não temos política de preços. Você vê aí jogando tomate fora, jogando abóbora fora, jogando uma série de produtos, vamos dizer aí, porque não tem, por exemplo, não compensa o produtor, às vezes, escolher que o preço não tem. Então, infelizmente, nós não temos política nenhuma dentro do Brasil que dê subsídio. Nós não temos política de preço, nós não temos, vamos dizer, garantia de um preço mínimo, certo? Então, enquanto nós não tivermos governantes que pensam apenas neles, infelizmente, a agricultura vai ficar penando aí. Você chega a colher o café, quando é pouco café, o preço está lá em cima. A hora que o pessoal colhe, precisa pagar o banco, o preço cai lá embaixo.
Tá, então o pessoal aproveita muito disso daí, né? Que o produtor, principalmente pequenininho, ele depende, vamos dizer, do banco, alguma coisa. Então nós temos que melhorar as políticas que nós temos aí. É um governo tanto municipal também, que não existe, vamos dizer assim, tanto a nível de município, como não existe a nível de estado, nada. Eles lançam algumas políticas públicas, mas são políticas que não geram, vamos dizer assim, benefício para todo mundo. Eles beneficia 100 pessoas, vamos dizer, com calcário, beneficia, mas nós temos, vamos dizer, só em Baiti quase 2.500 propriedades. Eu estou dizendo, vamos dizer, aqui. E vem, vamos dizer, para atender 100 produtores, vamos dizer, por aí. Então não tem políticas que agreguem nesse sentido, né? Luiz, eu tenho percebido, principalmente aqui na nossa região, não sei se é o ponto de vista meu, que os produtos e insumos hoje, os produtos, na verdade, produzidos pelos produtores rurais, não são tão pesados se você comparar com produtos industrializados. Realmente o peso desses produtos frescos aí locais, eles não refletem tanto assim no orçamento. Você acha que deveria ser mais valorizado? Você acha que deveria ter um preço melhor para compensar mais? Nós teríamos que ter aí uma política de preço mínimo, vamos dizer, você no começo do ano lança-se uma tabela, vamos dizer, você vai plantar, vamos dizer, o café vai estar no mínimo tanto quilo, certo? O leite vai estar no mínimo, vamos dizer, tantos o litro, né? E porque os produtos, vamos dizer que os insumos que você compra, o adubo, as coisas, a maioria vem em dólar, e o dólar está subindo direto, e ele nunca vai abaixar o preço. Mas daí o que acontece? Tem uma crise no Brasil, eles vão fazer o quê? Cortar o preço dos produtos da cesta básica, que é para o pessoal não passar fome. É onde o agricultor está aí patinando praticamente, né, e às vezes não consegue, é onde está dando o jovem saindo do campo, vindo trabalhar na cidade. Então é complicado isso aí. Então nós tínhamos que ter política de preços mínimos, uma garantia de compra pelo governo, vamos dizer assim, vamos dizer, o litro de leite a 1,10, vamos dar um exemplo, vamos falar nesse valor. E se a indústria não estiver comprando, o governo teria que ter um recurso, comprar esse leite, estocar, certo? Para garantir, no mínimo, ter uma garantia para o produtor dentro daquele ano. Ele fala, bom, eu vou tirar 100 litros por dia, eu vou tirar 1.000 litros por dia, pago o custo, eu vou ganhar tanto aqui, você entendeu? Então ele teria como planejar. Mesma coisa no café. A hora que você vai comprar qualquer insumo, seja para o leite, seja para fruta, para horta, qualquer produto que você vai comprar, ele é alterado diariamente para mais, certo? Né? Então é complicado, então é difícil isso aí. Se não tiver, duas coisas simples: uma garantia de preço, onde, vamos dizer, o governo vai lá, tanto municipal, estadual, federal, eles vão lá e compram pagando aquele preço mínimo. E, vamos dizer assim, é uma política, digamos aí, do governo, vamos dizer, onde ele garanta, vamos dizer assim. Então é um preço mínimo e uma garantia, vamos dizer assim, do governo que planta, que o governo compra. Infelizmente nós não temos isso. É onde a gente vê desperdício, vê jogando aí safras inteiras, goiaba, esse tempo aí que o governo simplesmente mudou a lei, mas não deu prazo para os produtores. Os produtores da região nossa aqui perderam o goiaba de jogar 90% da produção, foi jogada fora. Meu Deus do céu. Certo? Por falta do quê? O governo baixou uma portaria e falou, esse produto não pode mais. Você entendeu? Mas no pico da safra, a hora que estava produzindo. Daí o que aconteceu? Os produtores tiveram um prejuízo enorme aí. Né? Então é isso que não pode acontecer. Nós temos que ter garantia e temos que ter um governo que tenha palavra e tenha, vamos dizer assim, falar, eu garanto, pode plantar que o governo compra. Infelizmente nós não temos isso. Maravilha. Galera da TV Online, vou dar um recadinho rapidinho e a gente volta já com esse assunto importante para você. Até já. NP Diário na TV, o telejornal diário do Norte Pioneiro, fruto da parceria entre o NP Diário, Referência em Informação, e a TV Online. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, uma nova edição. Ou quando e onde quiser, aqui na TV Online. Olá, amigos da TV Online, estamos voltando aqui com o Luiz, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para tirar essas dúvidas e falar para a gente como é que é a verdadeira realidade e as dificuldades dos trabalhadores rurais hoje, do interior, enfim. Ô Luiz, as principais dificuldades hoje do trabalhador rural
no teu ponto de vista? Você que tem conversado com eles, tem acompanhado o trabalho e a luta deles. A dificuldade é o seguinte, que não existe, vamos dizer, em todos os níveis do governo, seja federal, estadual, municipal, nenhum programa voltado, assim, vamos dizer, verdadeiramente ao agricultor. Tá? Tempestivamente ele lança um programa aqui que atende 5% da pessoal do município ou mais, e ele se contenta com isso. Então não é assim. Eu acho que todos os programas têm que ser voltados para um todo, né, para atender todo mundo. Nós temos um problema aí, infelizmente, estradas. Vamos dizer, não existe estradas. Choveu, o produtor não consegue tirar a sua verdura. Vamos dizer que aonde tem água é lá na beira do rio, a sua estufa é próxima ao rio para facilitar a água. Vamos dizer, a sua horta é lá, o seu pomar é lá. Então ele não consegue, tem que puxar às vezes nas costas, tem que puxar no arrastão, às vezes numa carrocinha, porque ele não tem acesso nisso daí. Tá, o leite todo dia precisa chegar, e você tem vamos dizer, para chegar onde é o resfriador, onde armazena o leite, muitas vezes o caminhão não consegue chegar, é onde você chega a perder produção, porque choveu e o produtor estoca no máximo 1.000 litros, 2.000 litros, e é pego a cada 2 dias, então ele perde. Isso acontece com fruta, com verdura, com todos os produtos que são diariamente. O próprio frango, por exemplo, da granja, que todo dia chega um caminhão de ração, ou está saindo frango, ou está chegando um teco, muitas vezes não der. Nós já tivemos aí produtor que perdeu, digamos, 2 caminhões de frango porque o caminhão atolou e não conseguiu tirar e morreram os frangos. Então é triste isso daí, sabe? Então a gente fica triste. Então nós tínhamos que ter no mínimo, vamos dizer, dentro dos municípios, uma garantia que o governo municipal fizesse, pelo menos as estradas, empedrasse e desse um mínimo de conforto para a pessoa. Isso aí é o mínimo que a gente está dizendo. Ajudaria até, inclusive, eu acho que a baratear um pouco. Porque quem acaba pagando o custo todo esse trabalho é o consumidor final, né? Porque... E aperta a margem daí, no caso, também. Infelizmente, nós temos, vamos dizer, o produtor produz tudo, mas os mercados vão no Ceasas, vão nas grandes redes, e eles trazem o produto, vamos dizer, compram em quantidade, fica mais barato ainda. Tá? Vamos dizer, você vê aí, o produtor vai lá, produz, tem um custo de produção dele, que ele não pode tirar nada, porque ele fica no prejuízo, é o alimento da família dele, e as grandes redes de supermercado vêm e solta, por exemplo, aí, os produtos a preço, que eles têm uma infinidade de produtos. Ele vende esse barato, mas ele ganha no outro. Então nós temos tudo isso, que eu falei, é uma política de garantia que nós precisamos ter. Né? Então, só para dizer o seguinte, nós não temos o básico, que é como chegar e como sair da propriedade. Infelizmente, nós não temos nem isso. Não temos. Se tratando, aproveitando esse assunto de políticas que você falou, Luiz, no seu ponto de vista, quais as principais mudanças na política hoje voltada para o trabalhador rural hoje poderia mudar? Nós teríamos, vamos dizer aqui, que são... As perspectivas nossas são péssimas, tá? Porque quando a gente vê se falando em política, nós não tem como a gente ver lá na frente alguma novidade para agora, mas nós precisava que os recursos destinados à agricultura fossem investidos na agricultura. Eles existem no orçamento, mas eles são desviados para outras coisas, eles não são aplicados na agricultura. Certo? Existe gente, vamos dizer, trabalhando em todos os cargos destinados à agricultura. Existe o secretário, diretor, existe tudo. Mas não tem ninguém no campo dando atenção ao agricultor. Tem gente recebendo. Então o que precisa mudar a nível geral, por exemplo, colocar pessoas que vão trabalhar naquilo, que tenha conhecimento e que saiba fazer aí. Porque o recurso do orçamento é uma coisa, mas o recurso aplicado, ele não chega a 10% do valor que está orçado. Imagina. Certo? Imagina. Então isso é uma das coisas. Nós temos um problema aí, digamos, você falou aí, o frete que fica caro. Nós temos o pedágio, vamos dizer, no Paraná, mais caro do mundo praticamente. O frete aí está uma bagunça com o governo aí, que
Está complicado. Então nós não temos como a gente sequer transportar o produto. Né? E o pior que eu vejo de tudo... Diesel a... é um absurdo. Quase R$4. Então, um absurdo. E daí encarece tudo, fica, vamos dizer, tudo na estrada. E nós temos que se atender a um pequeno detalhe. Ou nós olhamos para o jovem e nós damos apoio para que o jovem fique na agricultura, porque a agricultura está envelhecendo. O jovem que vem para a cidade, ele conhece a internet, ele conhece algumas coisas. E vai na zona rural, hoje você não tem uma política de estudo voltada, uma disciplina que venha para o público da zona rural. Eu acho que cada município, o forte daqui, vamos dizer, é café, tinha que ter alguma cultura ligada ao café, é o leite, então tinha que ter alguma parte na disciplina, na educacional disso daí. E nós teríamos que ter internet na zona rural, ter linha de celular, porque hoje o jovem que vem, ele vê um celular, ele não vai ficar sem. Então na cidade, no campo, como não tem, ele vai procurar um emprego. Isso aí está acabando, vamos dizer, com a agricultura nossa, o fazendeiro aumentando a sua terra, né? E nós estamos prejudicados. E a máquina substituindo o homem. A máquina substituindo o homem, vamos dizer, uma máquina hoje gera emprego de, no mínimo, 100 trabalhadores rurais. Então são sérias coisas que nós temos que rever aí, que infelizmente ou nós aprendemos a votar, tá, em pessoas que tenham foco nisso daí, ou nós vamos passar fome daqui uns dias. É isso aí, galera. Eu vou dar um recadinho rapidinho aqui da TV Online e a gente volta já. Anuncie na TV Online. A sua marca 24 horas no ar. Informação, diversão e entretenimento quando e onde quiser. Curta nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube. Siga a TV Online no Instagram. Assista a TV Online quando e onde quiser. Acesse portaldatvonline.com. Olá, amigos da TV Online, estamos voltando aqui com o Luiz, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no último bloco. Infelizmente, Luiz, está sendo maravilhosa, o pessoal de casa com certeza vai aprender muita coisa com você, os governantes também vão te olhar de um jeito diferente, vão ver suas ideias, você que está de contato aí realmente com o pessoal do campo, tem conhecimento, está na luta. Obrigado mesmo pela sua contribuição novamente. Estamos chegando no último bloco, mas eu quero te convidar já em primeira mão para você voltar em breve, para a gente falar mais e mais coisas, tá bom? Porque tem muita coisa para falar, inclusive linha de crédito, segurança dos trabalhadores rurais, dos produtores rurais, né? Então uma série de fatores para a gente falar. Tem, vamos dizer, incentivo à agroindústria, vamos dizer assim, que é também importantíssimo. Agroindústria. Deixa eu falar uma coisa para você, Luiz, no seu ponto de vista, você já soltou um pouco disso, mas existe uma perspectiva de melhoras para o futuro? Você acha que o produtor rural pode ainda, existe como voltar e beneficiar o produtor rural para favorecer o homem da cidade para ir para o campo? Eu acho que existe, mas isso depende do seguinte, da vontade política. Se qualquer governante, seja ele vereador, seja ele prefeito, ou seja um secretário, eu estou falando a nível municipal, que não adianta nós ficar falando a nível de Brasil, tá? Porque se nós não conseguimos acertar a casa dentro do município nosso. E nós tínhamos que trabalhar tipo com consórcio, essas coisas, porque daí é uma série de prefeitos com o mesmo objetivo, uma série de municípios com o mesmo objetivo. Então, o que nós teríamos que ter é o seguinte, nós temos, por exemplo, a Emater, tá? Mas eles não têm condição, vamos dizer, digamos assim, para atender todo mundo. Né? Então é complicado, nós não temos assistência técnica praticamente, não existe assistência técnica na região, é a nível regional. Tem muita máquina para pouca mão de obra. O município tem muitas pessoas ganhando, recebendo, mas não tem um veterinário, nós não temos um agrônomo, nós não temos um técnico, não tem. Às vezes a pessoa não precisa ter o curso, mas ela precisa ter conhecimento. Eu valorizo muito mais o conhecimento hoje da pessoa prática do que o diploma. Tem gente que tem o diploma, mas não sabe se quer dar uma aula e passar para o trabalhador aquilo que ele quer. Eu sou muito mais, vamos dizer, uma mão calejada, aí uma pessoa de idade que tenha conhecimento, que tenha vivido na prática isso daí. Então o que nós temos que fazer é o seguinte, se juntarmos, se nós não quisermos passar fome, nem sede para frente aí, tá? Porque os grandes proprietários acabam com mina de água, acabam com preservação, com tudo, e o governo aplaude aí no Brasil, a tipo de Brasil, hoje esse ano foi desmatado só 5.000 campos de futebol. É brincadeira um negócio desse.
certo? Então nós temos que olhar com carinho pelo seguinte, tá? Enquanto não existir dentro do município uma política voltada à agricultura, voltada à produção rural, nós não temos perspectiva e vamos passar fome para frente. Ixi. Ô Luiz, deixa eu perguntar uma coisa que nosso tempo está meio curto, mas acho que é uma coisa importante. Você tem conversado com os produtores rurais com relação à segurança no campo hoje? Em termos de assalto, mesmo roubo, você tem conversado com os produtores? Eles têm falado alguma coisa para você sobre isso? Infelizmente não existe, né? Vamos dizer assim, nós temos, vamos dizer, a polícia ela fica mais, vamos dizer, numa área meio fechada aí. Você é a favor de um produtor rural ter arma em casa? Eu acho que nós teríamos que fazer o seguinte, teríamos que, vamos dizer, a pessoa saber utilizar a arma. Tem arma, mas recurso. Com recurso, teria que ter alguma coisa nesse sentido. A pessoa teria que ser capacitada, fazer um curso, fazer tudo, ser preparada, vamos dizer, para poder ter isso aí. Não é simplesmente, vamos dizer, que a gente vê aí, qualquer um vai lá e compra, que nem os Estados Unidos, vai lá e compra a arma à vontade, quantos quiser. Não é assim. Eu acho que tem que sim ser controlado, mas tem que ser capacitado. O que nós não podemos é deixar o bandido armado e o trabalhador rural. Nós temos coitado do trabalhador rural aí, que hoje, vamos dizer, mora um casalzinho só lá, eles arrombam a casa, aconteceu aí, são companheiros nossos, entra, invade, prende, amarra eles, não tem como gritar, os vizinhos hoje, as casas uma longe da outra. Polícia longe? O celular, muitas vezes não pegam o celular lá, então é complicado. Daí vão descobrir essa pessoa quando alguém falou, mas fulano e tal vinha na igreja, não veio na igreja hoje. Faz 3 dias que está amarrado dentro de casa. Então não veio na igreja hoje. Ou ele ficou de vir aqui me ajudar em tal coisa aqui, não apareceu. Daí que vão sentir falta dele. Infelizmente, nós temos que, antes de chegar nisso daí, nós teríamos que ter segurança. Hoje, tanto na cidade como no campo, o bandido está solto e o cidadão de bem está preso. Infelizmente, é isso aí que a gente vê. Então, eu sou assim, mas desde que tenha uma política, ela tem que ser geral. Você tem que educar a pessoa, tem que treinar, tem que capacitar. E controlar. Tá, e controlar certinho. Então, nós temos que primeiro mudar algumas coisas dentro da segurança para depois a gente partir para isso daí. Eu acho, na minha opinião, é isso daí. Luizão, maravilha. Obrigado. Muito obrigado de verdade pelo seu tempo, essa explicação, por falar muita coisa boa pro pessoal de casa que eles precisavam saber, porque às vezes a gente pensa só na nossa vida, no nosso dia na cidade, mas não pensa no pessoal do campo. Obrigado de verdade pelo seu tempo aí, quero te agradecer e quero te convidar para você voltar aqui novamente para falar mais coisa boa pra gente. Estamos à disposição, né? Quando precisar. Deixa eu falar uma coisa para você, Luiz, o pessoal de casa que quiser falar com você, tirar alguma dúvida ou de repente precisar de uma ajuda sua, qual que é o seu contato? Pode procurar no Sindicato de Trabalhadores Rurais, né? Aonde fica? Na Ananias Costa, número? 601, esquina com a Rui Barbosa. É próximo à rodoviária, próximo ao hospital, né? INSS. INSS na telefone frente. Lá, Luiz. 3546-1405. DDD? 43. Então você de casa que nos assistiu hoje, espero que tenha gostado. Esse assunto realmente de produtor rural é muito importante, é o que nos dá o nosso sustento, o nosso pãozinho de cada dia vem de lá, né? Um abraço para vocês, produtores rurais, familiares, pessoas que trabalham ou desenvolvem alguma coisa para essa área. E é isso aí, gente, esse é o programa Direto ao Ponto, aqui na TV Online, e você pode assistir onde e quando quiser. Um abraço para vocês e até o próximo programa.